Olá, muito bom dia a todos meus amigos, aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, acessando esse canal. Quero desejar muito bem-vindo a você e te agradecer por estar conectado a esse meio de informação e queremos agradecer a Deus pela sua vida. E eu gostaria nesta manhã agradecer a Deus por este dia lindo e também compartilhar algo da palavra de Deus, que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É interessante que nesses dias que estamos vivendo, nós temos visto e observado tantas coisas acontecendo, principalmente quando nós falamos sobre pessoas que estão envolvidas na igreja e muitas vezes lideranças de igreja. E quando Jesus ele nos traz essa palavra, interessante que a palavra diz que esse pastor, essa pessoa que está envolvida nessa liderança, ela tem que assimilar essas palavras do verdadeiro e bom pastor Jesus Cristo. Veja bem, uma das recomendações que o apóstolo João nos dá aqui no versículo 10 é que o pastor, o verdadeiro pastor, a verdadeira pessoa que está à frente de uma liderança, ela tem que ter a conscientização de que Jesus ela é o único acesso, a única forma, o único meio legal de você entrar em uma propriedade. No caso aqui, no aprisco. Porque se isso não acontecer, a porta que ele está falando aqui, aquele porém que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Essa porta significa um meio legal de você entrar na vida de uma pessoa, um meio legal de você entrar na casa de uma pessoa. Porque, deixa eu te dar um exemplo, se você entrar na casa de alguém pela janela, automaticamente eles vão dizer que você está fazendo algo de errado, se você não é o proprietário daquela casa. Foi isso que Jesus falou, aquele que não entra pela porta, pelo meio legal, pelo meio adequado. E nós temos visto muito isso nesses dias. Pessoas que querem, muitas vezes, têm vontade, têm desejo de desenvolver algo para Deus, mas esquecem desses princípios. E é interessante que aqui diz a palavra de Deus, no mesmo capítulo, que Jesus, mesmo depois de ter falado todas essas coisas, aquelas pessoas que estavam em volta dele, a Bíblia diz aqui que essas pessoas, eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando. Olha, o versículo 6 diz assim: Jesus disse-lhes esta parábola.
mas eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Veja bem aqui comigo como isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas estão até ouvindo a Jesus, mas elas não conseguem compreender aquilo que Jesus está falando. E daí Jesus continua dizendo, no versículo 9 ele diz assim, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará alimento. Ou seja, você não vai ter necessidade de água, você não vai ter necessidade de alimento. Jesus, ele suprirá todas essas coisas espirituais na tua vida. E quando nós olhamos para isso, nós podemos ver o quanto de engano que Jesus, ele foi claro, ele diz, eu sou a porta. Ele também diz lá no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz assim, eu sou o caminho. Então, se a pessoa onde você está, a liderança onde você está, ela vai de encontro a esses princípios, automaticamente, esse não é um pastor que você possa confiar. A Bíblia diz que ele é um mercenário, ele é uma pessoa que está fazendo aquilo por algum benefício, ele está fazendo aquilo por um ego, talvez, ele está fazendo aquilo por talvez uma ajuda, ele está visando talvez algum lucro com aquilo, entendeu? E tudo isso nós precisamos tomar cuidado, porque se a pessoa não prega, se a pessoa não fala, se a pessoa não vive a palavra de Deus, aporta os mandamentos de Deus, essa pessoa pode muito bem futuramente trazer muitos problemas, te confundir, fazer você seguir um caminho que é totalmente contrário à verdadeira porta. Talvez usar uma janela, talvez usar um meio para usufruir e tentar tirar benefícios da sua vida. E nós precisamos ter esse cuidado nesses dias. Jesus é o único caminho. Jesus é a porta, o lugar de acesso. A Bíblia diz, os livros dizem que quando eles faziam isso na cultura antiga, no sistema antigo, eles colocavam aquelas ovelhas protegidas de todas as coisas, mas só existia um meio de acesso legal, uma porta para aquelas ovelhas. Isso simbolizava, no caso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meio legal. Ele veio e deu a sua vida por nós. Ele deixou os seus mandamentos para conosco. Mandamentos estes, aonde a Bíblia é bem clara, o filho, ele tem que em tudo respeitar os vossos pais. Se alguém vai de encontro a estas coisas, esta não é a verdadeira porta. Se alguém tira essas autoridades que Deus instituiu na sua palavra, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, ou então na própria lei do homem hoje, que nos traz como pais, autoridade total e legal sobre os nossos filhos. Nós temos que ir de encontro a esses princípios, a esses tipos de ensinamentos que querem, muitas vezes, deturpar a mentalidade e a cabeça dos nossos filhos. Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele é a porta.
se a pessoa que você está, se a pessoa que você conversa, se a pessoa que você se relaciona, ela não tem esses princípios, cuidado. Cuidado que você pode entrar em grandes problemas. Porque isso vai de encontro aos princípios daqueles que querem trabalhar com as ovelhas de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante que ele diz aqui: tenho ainda muitas ovelhas que não são deste aprisco, e convém-me agregá-las. Muitas pessoas estão pensando neste momento, muitas pessoas neste momento estão precisando serem agregadas, ovelhas do Senhor, e Deus quer usar você como bênção, como a pessoa que vai levar uma palavra. Mas cuidado quando você quando você for fazer isso, porque esse princípio é fundamental. Jesus, ele tem que ser a porta, o caminho, o meio legal para todo aquele que se relaciona com as suas ovelhas. Gostaria de orar com você neste momento. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por ser o nosso pastor. Obrigado por ser a porta, nos dar o entendimento de compreender estas coisas, Senhor. No nome de Jesus, pedimos a bênção, Senhor, sobre este teu filho, sobre esta tua filha. Obrigado por nos fazer entender e esclarecer, Senhor, esses dias, esses momentos que nós vivemos. Porque a tua palavra é viva e eficaz e nos dá, Senhor, condições de compreender todas essas coisas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Abençoa este meu irmão, abençoa esta minha irmã. Dá a ele, Senhor, vitória, Senhor, em tudo. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do nosso Deus. Tchau.